Amém. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Amém. Esse primeiro dia dessa semana de oração, além do intuito de nós estarmos orando pelas nossas casas, pelas nossas famílias, nós também estaremos falando muito neste tema, sobre a família, que é o tema do nosso mês de maio. A gente fala muito sobre família e a gente vai estar ministrando no coração dos irmãos essa noite. Já quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 128. Salmo de número 128. Hoje um dia começou um pouco difícil para mim nesse dia, né? A gente teve uma triste notícia, um primo meu faleceu hoje e eu tive que ir para Novo Brasil para o velório. A gente passou o dia lá, cheguei à tarde, fui em São Luís levar meu tio que foi comigo, então foi, além da correria, foi um dia um pouco pesado para a gente, né? Então, eu falo assim, Senhor, sempre na graça do Senhor que nós fazemos aquilo que o Senhor nos chama para fazer, né? Então que Deus possa nos abençoar muito nessa noite. Salmo 128, salmo que vai nos ensinar nessa noite sobre família que tem e vive debaixo do temor do Senhor, uma casa que é criada debaixo deste temor do Senhor. A gente vai falar um pouco, é apenas uma devocional, um pouco sobre este temor do Senhor, sobre essa casa e os efeitos que ele tem sobre a nossa vida. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vamos falar juntos o versículo 1 de novo, meus irmãos? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Né? Não só temer, mas andar nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos, ele comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa, no interior da tua casa, guarde bem essa palavra, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como o rebento da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejam a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, e o nosso intuito aqui é buscar a presença do Senhor, ouvir do Senhor nessa noite, o que o Senhor tem para o nosso coração, e nós nos colocamos e nos rendemos diante do altar do Senhor. Nos fale, ó Pai, através dessa palavra tão poderosa que é a palavra do Senhor nessa noite, em nome santo de Jesus. Sempre que você vê um casal, um lar de um casal, que continuamente ele derrota todas as tempestades que vêm sobre a sua casa, sobre a sua vida, você pode ter certeza de uma coisa: a fundação deste lar, ela é segura. A fundação deste lar é segura. Então a gente observa, né? Parece que olha para a vida do outro, parece que não passa problema, né? Parece que passa luto, parece que passa com tanta facilidade. Então esse casal que você olha para ele e vê ele sempre derrotando as tempestades que vêm sobre a sua vida, é porque simplesmente a fundação do seu lar, da sua casa, é uma fundação segura. Então quem anda, e eu acho interessante o versículo 1, que não é só bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, mas também aquele que anda. Eu tenho que temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, que são duas coisas diferentes. Trilhar nos caminhos do Senhor. Então aquele que anda nos caminhos do Senhor, ele tem a proteção, a provisão e a aprovação de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa.
Amém, meus irmãos? Vou falar de novo. Aquele que anda pelos caminhos do Senhor, ele tem a proteção, a provisão e a aprovação de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Aquele que aprende a andar pelos caminhos do Senhor. Então, o temor, e aí ele diz que é um temor com bem-aventurança, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E esse temor com bem-aventurança, não é aquele temor que existe, o temor do Senhor, que se torna um terror em si mesmo. Né? Aquele medo de castigo, medo de ser punido. Quando se fala temor do Senhor, principalmente nesse texto, temor com bem-aventurança, não é isso que o Senhor está falando, não é isso que o salmista está nos ensinando sobre o temor do Senhor, pois o temor do Senhor, que produz essa bem-aventurança, é aquele que os resgatados da destruição sentem pelo seu benfeitor, né? Eles sentem gratidão, e também esse temor de agir de modo indigno, com tal bondade que eu recebi do Senhor, que às vezes vai demonstrar para o Senhor uma ingratidão. Este é o temor com bem-aventurança que o salmista está falando aqui. Um temor que não permite esquecer dessa bondade. Né? Pavor de desagradar a este Deus. Desejo de ser aprovado e o anseio pelo céu. Este é o temor que o Senhor está falando aqui de uma bem-aventurança. É um temor de respeito. É um temor de um filho que olha para o pai, aquele pai que cuida tão bem da sua casa, aquele pai que ele respeita tanto, aquele pai que adquire o amor do filho, o respeito do filho. Quando o filho faz algo que desagrada ao pai, ele se sente frustrado porque ele desagradou aquele que ele sempre se esforça para honrar. Este é o temor. Este temor que a palavra está falando, não é temor de medo, é temor de respeito, de saber que eu posso desagradar o Senhor, e este não é o meu desejo. É isso que o salmista está falando sobre essa bem-aventurança. E o que o salmista me ensina nesse salmo sobre família, principalmente sobre família criada sobre o temor do Senhor, debaixo do temor do Senhor. O versículo 2 vai dizer que o que eu aprendo aqui é que este Deus que eu temo e eu tenho temor dele, ele é o Deus que me sustenta, é o Deus que sustenta a minha casa, a minha família, é o Deus que está no controle de todas as coisas. Como eu disse no início, o casal que vence tantas batalhas e tantas lutas continuamente, ele é um casal que tem um lar como o quê? Uma base o quê? Segura. Ele tem uma base segura, por quê? Porque Deus o sustenta. E olha o que diz o versículo 2, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Que sustento que o Senhor está dando aqui, que sustento que o Senhor dá sobre o lar daquele que tem o temor do Senhor. E este salmo fala muito sobre família, fala muito sobre casa. E o sustento que o Senhor me dá, primeiro é material. Deus me dá o trabalho. Deus me dá o trabalho que é bênção de Deus sobre a minha vida. Ou seja, ele diz aqui, como ele está falando de bem-aventurado, de bênção do Senhor, ele diz sobre o trabalho. Quantos de nós já não pensando, poxa vida, como eu gostaria de ter bastante dinheiro para não precisar de trabalhar? E o trabalho, ele é bênção do Senhor sobre nossas vidas, meus irmãos. Amém? Sabe para quê? Porque é o sustento que Deus está me dando. Meu irmão, lá no deserto, caiu maná do céu. Hoje cai trabalho do céu para a gente poder comprar o nosso maná. Amém? É assim que funciona. Hoje o maná não vem do céu, mas vem do céu a bênção do trabalho que o Senhor me dá, para que eu adquira o maná necessário para o meu dia a dia, para sustentar a minha casa. Então, quando eu olho para o meu trabalho, eu vejo sempre meu trabalho como bênção do Senhor, algo que Deus me deu, porque eu preciso ter na minha vida preenchido com o trabalho. O trabalho dignifica o homem, o trabalho faz bem. No trabalho nós somos edificados, a gente amadurece no trabalho, a gente aprende tanta coisa trabalhando, a gente lida com gente, a gente desenvolve algumas habilidades. Isso é bênção do Senhor sobre nossa vida, o trabalho.
E ele também fala sobre essa bênção emocional. Muitas pessoas procuram tanto ser feliz, e ele diz aí o quê? Que você vai comer do trabalho da tua mão e você será o quê? Feliz. Bênção emocional que o Senhor me dá aí. A bênção de ser feliz com o que eu tenho, com o que Deus me dá. Muitas pessoas vivem, famílias vivem, e não conseguem enxergar ou aceitar aquilo que o Senhor tem dado para ele como suficiente para fazê-lo feliz. E eu tendo Deus sobre mim, eu sou completamente feliz se eu tenho temor do Senhor. Lembrando o que é o temor do Senhor, meu irmão? É respeito pelo Senhor, é amor ao Senhor, é pavor de desagradar este Senhor que fez tanta coisa para mim sem eu merecer, e eu vou fazer algo para desagradar esse Senhor. Eu não posso. Este é o temor. E quem tem este temor é alguém que reconhece o Senhor sobre a sua vida e ele é completamente feliz. Ele não depende de outras circunstâncias, ele depende apenas da presença do Senhor para ser feliz. Porque o que ele tem é bênção do Senhor. Ele reconhece isso e sabe que isso é bênção do Senhor, é suficiente para sustentar a sua vida e emocionalmente te proporcionar alegria. E ele diz aí também que dentro desse sustento que Deus me dá, ele me dá a prosperidade. No final do versículo 2, ele fala, tudo te irá bem. Você vai ter êxito em tudo, vai dar tudo certo na sua vida. Porque Deus está no controle. Então Deus me concede sustento. Deus também, versículo 3, diz que Ele abençoa o meu relacionamento familiar. Versículo 3, tua esposa, no interior da sua casa. A mulher que saía, diz o texto de Provérbios, a mulher indecente, ela não ficava em casa. Ela fazia o quê? Ela ficava pelas ruas, quando seu esposo não estava em casa. Eu não preciso dizer o que ela estava fazendo, né, meus irmãos? E aqui diz, e isso eu não estou sendo machista, dizendo que a mulher tem que trabalhar em casa, ficar em casa, não colocar o pé fora de casa. Ele está falando aqui da mulher que era frutífera, que trazia bênção sobre a vida e dignidade e respeito sobre a vida desse esposo. Isso é o resultado da família que teme ao Senhor. Esposa que faz o seu marido feliz por causa de ser frutífera e de todas as suas ações, do seu comportamento. Filhos saudáveis, filhos ao redor da mesa. Que privilégio. Desses dias eu, mexendo no Instagram, vi a foto de um amigo sentado à mesa com seus filhos, inclusive alguns nem moram com ele, né? Porque estudam fora e naquele dia estavam juntos. Que privilégio sentar à mesa, né? Ter comunhão, né? A ideia de estar juntos, de ter comunhão, de se alegrar, de estarem tendo um tempo juntos. E aqui é o resultado dessa pessoa que teme ao Senhor, essa família junta, essa família unida, essa família que tem prazer de sentar junto e estar junto. Que privilégio. É outra bênção que o Senhor dá. Filhos saudáveis, filhos presentes, filhos que estão juntos. E por último, ele vai falar sobre a longevidade no versículo 6, que é outra bênção. Outra bênção. Ver a prosperidade dos filhos, versículo 6. Veja os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Veja os filhos de teus filhos. Que privilégio. Hoje minha tia, eu liguei para uma tia, para ver se meu tio ia comigo para o velório. E ela comentando, né, que ela não ia porque estava olhando um bisneto, né? Eu falei, tia, mas eu sinto tanta pena da senhora com um trabalhão desse, né? E ela riu,
porque ela tem outra bisneta que fica quase o dia todo com ela lá, mora de frente à casa dela. E esses bisnetos veio numa hora tão boa, né? Quando meu tio, ele perdeu os dois irmãos dentro de 2 meses, né? Que foi meu pai e o outro tio meu que morreu um mês antes do meu pai. Quando meu pai foi no velório, ele já estava passando mal da enfermidade que levou ele à morte. E esse tio meu trabalhava junto com esse outro irmão. Durante quase toda a vida deles, trabalhavam juntos no salão, cortavam cabelo no mesmo salão, os dois dividiam o salão juntos. E não é só porque eram irmãos, estavam muito próximos, e ele ficou muito baqueado com essa situação. Mas Deus, através da família, através da longevidade, através da prosperidade, dos netos, dos filhos dos seus filhos, o abençoou. E hoje a gente vai lá e está alegre. Mesmo às vezes tem um dia baqueado, porque está envelhecendo, e também por falta dos irmãos, mas tem os netos que alegram o coração dele, ver a geração, ver que a nossa geração está prosperando, né? O pastor Júnior aqui nos diz, adoro, vão ter esse privilégio de ver a geração prosperando, né? A filha que eles criaram, parece que há tão pouco tempo, estava tão pequenininha, agora ela vai gerar um filho que eles vão poder ver essa geração crescendo. Isso é privilégio, meus irmãos, daquele que tem o temor do Senhor no seu coração. Porque se vê, não é simplesmente ver, porque às vezes pessoas não têm temor, tem neto, tem bisneto, tem tataraneto. Sim, tem. Mas aqui está falando de algo que? Ele está falando o quê? Bem-aventurado, de pessoa mais que feliz de poder ver isso. Porque isso traz alegria àqueles que têm o temor do Senhor, porque eles reconhecem que tudo isso é bênção de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. Vê este resultado. Né? Ver os netos, ver a prosperidade dos filhos. Quando diz os filhos dos seus filhos, é porque os filhos conseguiram adquirir condições de se casar, adquirir condições de ter a sua vida independente, né? O que nós temos ensinado para os nossos filhos. Falo isso muito com os meus filhos, né? Ontem eu e o Tiago sentamos, nós conversamos até mais tarde sobre isso, sobre essa prosperidade que eu almejo na vida deles, de vê-los crescendo, de vê-los prosperando, de vê-los sonhando com a futura profissão. E quando eles sonham, eu já imagino, né, lá na frente como será eu poder ver ele exercendo a sua profissão e daqui a pouco adquirindo uma família, crescendo. Eu sonho com isso, meus irmãos. Enquanto muitos pais às vezes desesperam da possibilidade dos filhos se casar, eu me alegro com essa possibilidade, porque eu vou ver, meus irmãos, algo que eu pedi para Deus, a possibilidade de ver a minha geração frutificar. E frutificar, meus irmãos, arraigados na casa, na presença do Senhor. Isso é o privilégio. Isso é que traz alegria para essa casa que tem o temor do Senhor. Ver tudo isso acontecendo tão próximo de você, mas sabendo que sobre tudo isso aí está a boa mão do Senhor, conduzindo, guiando, abençoando e prosperando a mão do Senhor. Isso é o que é o privilégio que nós temos. Spurgeon fala algo assim: essa promessa sobre longevidade, vida longa, e essa vida considera feliz por ser continuada em nossa descendência, é um símbolo da imortalidade do homem, o fato de ele obter alegria da extensão de sua vida na vida de seus descendentes. É alegria. Por isso que a gente vê que a voz diz, esse aqui é filho 2 vezes. Neto é filho 2 vezes. Muitos dizem, para muitos, neto é melhor do que os filhos. Né? É filho adoçado, né? Bem adoçado. Por quê, meu irmão? Porque a imortalidade, ela está no coração do homem, porque Deus não criou o homem para a morte, Deus criou o homem para viver eterno. O pecado entrou e quebrou isso, mas no nosso coração nós temos esse desejo de imortalidade, e quando nós vemos a nossa geração frutificando, nós nos alegramos, nos sentimos realizados, porque nós temos esse desejo plantado pelo Senhor no nosso coração. Nós temos isso no nosso coração. Quero usar uma palavra de George Swinnock, uma oração que ele fez, e quem sabe
seja a nossa oração nessa noite. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa oração. Senhor, que a tua bênção assim acompanhe os meus esforços na sua criação. Que todos os meus filhos sejam Benaias, edificação do Senhor. E que eles, então, sejam todos Abner, a luz de seu pai. E que todas as minhas filhas sejam Bitias, as filhas do Senhor. E que sejam todos Abigail, a alegria de seu pai. Essa precisa ser a minha oração todos os dias. Essa oração de George nos ensina que nós precisamos orar pela nossa família. Eu não sei quantos pais têm orado, né? Quantos pais têm ensinado que os seus filhos precisam orar, né? Ontem, conversando com o Tiago sobre um determinado assunto, e eu falei isso aí, ele falou, pai, eu já estou orando por isso há algum tempo. Desde o dia que aconteceu isso e isso, eu estou orando para, se for da vontade do Senhor, vai dar certo. Isso é o que, meu irmão? É resultado do ensinamento que dá aos nossos filhos. Quando a gente tem que tomar algumas decisões, para dar certo, Deus tem que estar presente. Deus tem que estar na frente, direcionando. E você tem orado pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua esposa. Nós temos que orar pela nossa casa, orar com a nossa casa e orar por nossa casa. Orar pelas noras que Deus já está preparando, né? Meus filhos eram pequenos, eu falei, nem sei se essas noras já existem, Senhor, mas eu já oro por elas. Eu acho que a Thaís tem que orar mais ainda, né? Mas eu já estou orando. Mulher sofre, né, de ver duas noras, né? Benção, né? Eu sou abençoado, duas noras, que benção, né? Enquanto o Helder vai ter 2 genros, vou ter 2 noras, né? Temos que orar por eles, para que eles sejam bênção. Eu falo, Senhor, que as minhas noras amem a minha esposa, que elas tenham prazer de estar na minha casa, que a gente saiba lidar com elas, que elas sejam bênçãos, que elas sejam apenas o acréscimo da nossa casa, que sejam filhas, que a gente esteja ganhando com o casamento dos nossos filhos. É isso que eu tenho feito, é isso que eu tenho orado, meus irmãos. Nós precisamos orar pela nossa família. E este salmo, ele nos ensina isso, para que a gente veja essa posteridade crescendo cada vez mais, para que a gente possa poder ver tudo isso, ter este privilégio, né? Então, meus irmãos, isso é bênção, tá? Na constituição da nossa casa, ela precisa ser feita debaixo do temor do Senhor e debaixo de oração. É isso que vai trazer prosperidade e bênção sobre nossas famílias. Família que teme ao Senhor, família que anda no caminho do Senhor, família que cresce na presença do Senhor. Eu quero que você agora, meu irmão, se você puder, né, acho que a maioria já está perto da sua família aí. Pegue na mão do seu filho, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe aí. Vamos orar juntos como família. E que pode ser. Não sei se ainda está filmando ainda, está gravando, né? Amém. Amém. Vamos orar. Abrace a pessoa que está próximo de você e ore com ela, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Se estiver gravando aí, eu já vou falar que eu vou sumir da gravação, tá? Que eu vou orar com a minha família. E que você possa colocar a sua casa na presença do Senhor. Você possa colocar os seus filhos, seus netos, na presença do Senhor. Para que Deus continue sendo bênção na sua casa. Para que Deus continue sendo bênção sobre a sua família. Ore pela sua casa, ore pela sua família.
que o Senhor possa abençoar essa casa que está nessa noite se colocando na presença do Senhor.